Vamos para um dos grandes discos da Legião? Um dos grandes discos da Legião é esse aqui, ó. 2. Esse daqui, gente, esse daqui é espetacular, né? Esse daqui é espetacular, isso aqui é coletânea. Compositora, trago ótimas notícias pra você. Já imaginou uma apresentação sua, Pocket, diante de diversas câmeras e com áudio de qualidade? Quem vem de lá, Pai Oxalá, ser quem se é, Oxumaré, nascer manhã em Iansã, ser mais que mamãe Oxum. Agora você pode fazer isso aqui nos estúdios do canal Musicalha, é isso mesmo. Diversos artistas já estiveram aqui e mostraram o ar da graça com nossas câmeras apontadas para eles, mostrando o seu talento. Pega ladrão, devolve o beijo que um só beijo é tentação. Você pode contratar esse serviço agora, gravando ali 4 canções e que você pode ter imagens e que você pode ter áudio de qualidade e um produto sensacional para você apresentar para os seus fãs ou para os seus contratantes também. Lembrando que é um serviço barato, é um serviço que é muito em conta para o artista independente mesmo e que você pode utilizar esse serviço de diversas formas. Colocar os vídeos nas suas redes, no seu canal do YouTube, colocar no seu portfólio, mandar para contratantes. Você pode pegar apenas o áudio, colocar no Spotify, subir como um fonograma. Você pode fazer o que quiser a partir de que contratar esse serviço. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Aqui na descrição você vai ter o nosso link para a compra desse serviço. Canal Musicalha, trazendo a sua música com qualidade para o público. Isso aqui é maravilhoso, né? Daniel na Cova dos Leões, quase sem querer. Acrylic on Canvas, que é uma música espetacular. Eduardo e Mônica, Central do Brasil, que é um bom instrumental. Tempo Perdido. Metrópole, que é uma música incrível. Plantas Embaixo do Aquário. Música Urbana 2, sensacional também. Andréa Dória, fantástica. Fábrica, sensacional. E 12 Índios. Né? Cara, um descasso, caralhaço aqui. Quem fala que é o favorito, tem muita gente que trata com favorito aqui. Quem fala que, poxa, é o meu favorito e tal, não é o meu favorito, mas assim, eu entendo quem diga isso, porque de fato é um disco. E outro que eu preciso trocar. Gente, quem quiser me mandar, olha como ele tá judiadinho, também da época de sebos, né, os discos da Legião que eu comprava, né, os discos da Legião tem uma coisa interessante, tanto o primeiro quanto esse tem um relevinho aqui, né, aqui que não vai dar pra ver direito, né. O 2 que tá escrito aqui, bem, dá pra ver, deixa eu tirar o plástico. Esse 2 que tá escrito aqui, ó, ele é um relevo, ó, que legalzinho, você põe o dedinho aqui, sensacional, né, tinha essas coisas no disco da Legião, né. E lembrando que o 2 era pra ser um duplo, né? O Renato sempre tinha essa pira de disco duplo, cara. Ele sempre quis fazer disco duplo, né? E aqui seria Mitologia e Intuição, o nome do álbum. E aí, né, acabou não acontecendo, então ficou o 2, né? Muitas coisas já eram pra vir pra esse álbum, né? Como Mais do Mesmo, né? Se não me engano é isso. Ele já viria pra esse disco, enfim, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Andréa Dória, muito foda, parte 2. Acrylic on Canvas, muito foda. Andréa Dória, muito foda, parte 2. Que são canções com o mesmo aspecto, né? Canções que o Renato... Inclusive é uma coisa que pouca gente lembra. O Renato, ele cantava aquela coisa operística e aquela coisa rasgada de blues, que era mais em cima, mais pra rock e tal. Só que ele tinha uma terceira vertente vocal, que era principalmente... Olha só, ele falava... Às vezes parecia que era só improvisar. Uma coisa sussurrante, né? Uma coisa que pouco se usa hoje em dia, né? Alguém cantando assim com essa voz, como se estivesse no seu ouvido soprando, né? É muito legal também, assim, você pensar nessa vertente da Legião Urbana, que as duas músicas têm, né? Acrylic on Canvas também como é que é o começo de Acrylic? Eu tô esquecendo como é que é o começo de Acrylic on Canvas, mas tem também essa coisa da voz sussurrante, né? Se alguém puder me falar o primeiro verso de Acrylic on Canvas, eu seria muito grato, porque aí eu lembro do restante, né? Mas enfim, as duas têm essa característica que são bem legais e dão um ar onírico, né? Dá pra se dizer assim, o etéreo, uma coisa muito mais quase que pensada, né? Dá um ar
flutuante, né? Esse estilo sussurrante que tem André Doria, que tem também Acrylic on Canvas, né? Não gosto muito de Daniel na Cova dos Leões, né? E também Tempo Perdido na versão original, não na versão do Nilson Xavier da música. Eu tô ganhando pipocas aqui, ou o que sobrou delas. Obrigado, Daniel. É isso aí, ó. É saudade então, e mais uma vez de você fiz o desenho. Ó como Radiohead Music também, obrigado, gente. De você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Percebe como é sussurrante, né? Os traços copiei do que não aconteceu, as cores que escolhi dentre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos de um dia sermos três. E fora essas sobreposições de vozes que tem na produção também, né? Trabalhei você em luz de sombra e era simples. Então esse soa como se fosse embora e ele começasse uma nova ideia ao mesmo tempo. Né? Luz de sombra e era simples. Sensacional, sensacional também. Vamos ver aqui. La Aventura, do disco A Tempestade, é a mais bela do disco, uma das minhas preferidas. Eu gosto muito dela também, viu? Gosto muito dela também, Renan. É uma música muito boa. O saudoso André Matos elogiava muito esse disco, o André Matos do Angra, realmente, porque é um disco assim, cara. Ele é fantástico. É um disco, isso não tem o que dizer. Agora, tem Tempo Perdido, né? Que pra muita gente é música. Agora, qual é a música favorita de vocês, gente? Eu tenho a minha favorita também, né? Quando eu chegar nela eu falo qual é. Se alguém me acompanha há muito tempo, já me viu falando em algum momento qual é a minha música favorita da Legião. Por muito tempo eu não tive, e por muito tempo foi Tempo Perdido. Tempo Perdido é uma música assim que ela tem uma aura, né? Uma aura meio nostálgica, né? Por mais que eu não tenha vivido a época. Sabe, dá saudade da época que você não viveu? É aquela coisa muito louca, né? Que a música faz muito isso, né? Maluquice. O cara é tão foda que misturou técnicas de desenho e amor em uma canção. Poeta, né? Poeta, né? Ele sabe utilizar a sinestesia, né? Uma sinestesia... Na verdade é uma sinestesia rebuscada, né? Que é o sentimento do amor metaforizado nas linhas, eu ia falar, mas enfim, nas pinceladas que ele faz ali, né? Eu vi um show do Júlio, eu vi no vídeo do Júlio Ettore, que Acrylic, Andrea Doria e Mariane são todas inspiradas numa prima do Renato, que se chamava Mariane. O Danilo Cardoso comenta aqui. Que, inclusive, o Renato falou, tem entrevista do Renato Russo falando, Mariane foi a mulher que eu amei. Ponto. Foi a mulher que eu amei. Mariane, ele amava a Mariane, assim, de coração, assim. E aí ele falou, e ele brinca, né? O Renato era muito bem-humorado, né? Apesar de tudo. Ele fala, não, beleza, eu não consegui ela, a gente não ficou junto, então eu virei gay. Ele falava isso, né? Então, virei gay, né? A gente sabe que, né, lembrando da época, a gente hoje não trata como virei gay, né? A gente sabe que a orientação sexual, né? A gente já tem, né, a nossa orientação, então não existe virar gay, mas deu pra entender a brincadeira, né? Eu era no Lobisomem Juvenil justamente por ser difícil de fazer no violão, mas pelo menos consegui. O Wendel gosta mais de Eu Era no Lobisomem Juvenil, né? O Celso fala, esse meme de saudade que a gente não viveu não seria inspirado em índios? Pode ser. Minha favorita é uma pegada difícil escolher. O Jefferson fala que é difícil escolher. Minha favorita é Floresta Caboclo, a Rafisa fala aqui. A Carla tá aqui, né, comendo pipoca, acabando com a pipoca. E ela falou que Teatro dos Vampiros é a favorita dela, né? O Jefferson concorda, acho que hoje a favorita é Teatro dos Vampiros. E quando chegar na minha favorita eu falo. A minha favorita eu gosto muito dela, sempre que eu ouço eu volto várias vezes. Inclusive tem poucas regravações da minha favorita, tá, gente?
Vamos passar do disco 2? Vamos passar do disco 2. Agora, quem foi que falou aí que país é este? Olha ele aqui, ó. Que país é este? O terceiro disco. Esse disco aqui quase não sai, hein, gente? Esse disco aqui quase não sai, né? Porque a Legião não tinha ideias, estava sem ideias, né? Falou, olha, a gente não tem nada para lançar, a gente não tem nada para falar, não queremos ser oprimidos pelo mercado, não queremos nada disso. E aí dá um mês depois eles saem com com o Que País é Esse? Né? Que é uma música, você vê que eles colocam aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, acho que vai dar sim. Que País é Esse? 1978 a 1987. Né? Que é uma espécie de coletânea, né? Uma espécie de coletânea do que eles fizeram até ali. Então, Que País é Este? Conexão Amazônica, Tédio, a Química, eram Faroeste Caboclo eram canções que já existiam, né? Tanto do Aborto Elétrico quanto do projeto Trovador Solitário. Olha aqui, ó. Eu nem mostrei o vinil, né? Vou mostrar o vinil aqui. O vinil, olha só, também da época. O vinil tem uma coisa interessante. Olha só que engraçado, o vinil tem a radiodifusão proibida, porque, de fato, a gente não estava vivendo mais o período da ditadura militar tão terrivelmente, tudo censurado, mas ainda existiam algumas restrições. Então, ó, vê se vocês conseguem ler aqui, ó. Aqui no disco, ó, Faroeste Caboclo, Faroeste Caboclo e Conexão Amazônica interditada à execução pública e radiofônica. Ou seja, 2 canções do disco aqui eram proibidas de tocar na rádio e de uma rádio, enfim, de execuções públicas, né? Você não podia tocar na escola, qualquer coisa assim. Faroeste Caboclo, eu imagino que é por ter palavrão, talvez seja isso, né? Isso não era muito comum, né? Mas ter palavrão na música era uma coisa, não sei se era por conta de tráfico de drogas também, né? Eu não sei qual é o critério aqui pra proibir. Conexão Amazônica é a música que fala de tráfico de drogas. Então, assim, a Conexão Amazônica, a cocaína não vai chegar, então tinha muita essa coisa. Aí eu sei que foi basicamente por isso. O Faroeste Caboclo, eu não sei exatamente o que foi, se é o fato de ter palavrão, né? Que pode ser essa coisa boba, mas enfim, pode ser por isso, ou que pode ser pela temática, mortes, enfim, né? Uma série de questões que poderiam proibir. Lembrando que isso não era respeitado, né, gente? Não era respeitado, você podia pagar uma multa e ainda tocar na rádio a música, tanto que Faroeste Caboclo foi tocado na rádio. O Renato participa de acho que é Globo, é um programa da Globo lá, esqueci qual que era. Ele toca Faroeste Caboclo com a condição de que ele trocasse os versos. Os versos que tinham palavrão, né? E não respeito o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa e se eu não faço, não. Ele fala assim. Aí tem uma hora que ele dá até risada. Olha pra cá, sem vergonha, sem vergonha. Ele fala uma coisa bem boba assim, né? Em vez do filho da puta, sem vergonha. Então ele dá uma risadinha ali, né? Então tem isso do Renato também. A única desse disco inédita é Angra dos Reis, né? Angra dos Reis é uma música sensacional, eu gosto muito dela, né? Gosto muito dela também. E ela diferencia, o álbum é muito pesado, né? O álbum é muito pá, 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 pá. E aqui o Angra dos Reis é mais teclados, né? Aquela coisa teclado simulando cordas e tudo, né? Então ela é bem legal nesse sentido também. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Esse disco aqui, ele tem uma coisa bem legal. Essas coisas que a Legião faz, né? Que é um dos encartes mais legais de disco, é esse daqui, gente. Que ele é um livretão, né? Que tem as letras, tudo mais, e tem os comentários sobre as músicas, né? Então, super legal aqui. Vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui, ó. Tem um quadrinho de como começou a Legião Urbana. Então, como é um apanhado, né, da época, tem um quadrinho aqui, né, de como a coisa começou e tudo, né? Bem legal, né? O Dado Villa-Lobos foi convidado, mas faz pouco caso.
né? Ele faz um pouquinho de caso, mas aceita imediatamente. Você vê o desenho aqui que ele tá fingindo que não quer, né? Mas quem desdenha quer comprar. Aqui em cima tem o, o risinho dele, né? Sensacional. Aqui tem fotos também, ó. Enfim, do dado. Tô me atrapalhando aqui. Bonfá, olha que legal. Bem legal, né? Bem legal. Eles cantando aqui. E aí tem os comentários, né, das canções que o Renato fez aqui brevemente. E assim, eu vou tentar achar aqui onde é que tá esses comentários, porque eu quero mostrar pra vocês, principalmente sobre depois do começo. Quando eu vi o comentário depois do começo, que eu falei, nossa, essa música não era necessária. Deixa eu ver se eu acho aqui. Este é um registro. Ah, tá, ele continua aqui. Que país é esse? Ah, tem um comentário sobre todas as músicas. Ó, eu vou fazer o comentário aqui que tá escrito sobre depois do começo, tá? Depois do começo tá assim, ó. Nosso ska, da época Revival Two Tone. 1982 ou 83. A letra, ou seja, era uma música antiga, né? De 82 a 83. A letra contém diversas mensagens em código, ideal para quem gosta de descobrir significado secreto nas letras das músicas. Cuidado, entretanto. Interpretar esses versos provavelmente dirá mais sobre quem tenta decifrá-los do que propriamente sobre a música em si. É conhecida através de uma gravação pirata de um show em Santos em 1983, que circula também em Brasília e no sul do país. Entendeu? Ela já circulava por aí, só que... Sabe? Entendeu isso que eu falei? Chega a ser meio bobo essa pretensão de que eu vou mostrar quem você é, o quanto de que você ficar... O quanto você tiver hiperfoco em descobrir quais são as mensagens secretas que não existem. Então é mais ou menos por aí. Ah, sim, então não era inédita. Não gosto de depois do começo, né? O Celso fala aqui. E é isso aí, gente. É isso aí. Né? Mas é bem legal aqui. Esse daqui tem uma das... Mais do Mesmo é incrível, né? Eu fiz um vídeo sobre Mais do Mesmo, gente. É um vídeo em que infelizmente chama-se Renato Russo e Mamãe Falei. Entenda a diferença, né? Que eu faço uma análise sobre Mais do Mesmo, que é bem legal. Saiu até matéria no iPlash, aquela coisa toda, né? Eles falaram sobre esse vídeo que eu falei sobre Mais do Mesmo. Vamos lá, vamos passar, senão a gente não vai terminar nunca. E vocês têm mais o que fazer. 4 estações, olha só. Discão também, muitos sucessos. Esse daqui dispensa apresentações, eu já fiz vídeo sobre ele no canal, né? Há tempos, Pais e Filhos, Feedback Song for a Dying Friend, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Eu Era Lobisomem Juvenil, 1965, Duas Tribos, Monte Castelo, Maurício, Meninos e Meninas, 7 Cidades e Se Fiquei Esperando o Meu Amor. Passar, né? Música também bem legal. Opa, tá caindo tudo aqui. Música também bem legal. Essa é coletânea, né? O Jefferson falando. Com certeza, gente. Com certeza. 4 Estações é praticamente uma coletânea. Exatamente. Meu preferido. Discão, né? E a minha música preferida tá aqui, gente. Gosto muito da música 7 Cidades. Cara... ela é simples, ela tem uma harmonia simples, ela tem uma gaita simples, mas, cara, é lindíssima ela, né? A letra é de uma... Renato, né? Renato Russo tinha uma letra geralmente muito boa, assim, mas a letra de 7 Cidades é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Uma letra de amor que fala de uma maneira tão linda tudo aquilo, né? Já me acostumei com a sua voz, com seu rosto e seu olhar. Me partiu em 2 e procuro agora qual é minha metade. Olha que coisa linda, cara. O seu olhar me partiu em 2 e agora eu procuro qual é minha metade, porque, né, o que é meu agora, né? É a minha favorita, gosto muito. O canal Toca Raul chegou falando, Toca Raul. Sensacional, né? O Dado disse no Alta Fidelidade que é lá Bob Dylan, né? É a gaitinha, né? Tem uma gaita lá.
Uma gaita que faz 3 notinhas, mas assim, são 3 notinhas bem legais. O legal das 3 notinhas da gaita é que ele faz... Só que a harmonia, ela vai mudando, né? Então é bem legal, porque são várias camas para a mesma melodia de gaita, né? Isso é bem legal também. Há tempos eu era Lobisomem Juvenil, são minhas favoritas desse, não consigo escolher entre nenhuma delas, né? E eu era Lobisomem Juvenil, tem aquela coisa toda, né? Do significado, né? Uma letra também bastante complexa, né? E há tempos começa, né? Já começa, o disco começa, parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem no cansaço da solidão, e o descompasso e o desperdício herdeiros são agora da virtude que perdemos. Cara... Bom, a gente tem aqui também Meninos e Meninas, né? Mais um recorte da homossexualidade do Renato, né? Agora um pouco mais de liberdade, né? Não velado igual os Soldados, mas falando abertamente. Muito legal também. Quando o sol bater na janela do seu quarto, uma música com frases budistas, né? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Lembrando que é um disco que é trazido, tem muita coisa com relação a religiões aqui, né? Tem uma música que até onde eu sei, a Carmen Teresa barrou, assim, o Renato sempre pedia a opinião da Carmen Teresa, irmã dele, sempre pedia a opinião dela e ela falou, cara, não grava isso, que era Garotos Católicos. Eu nunca vi a versão dessa letra, acho que ele rasgou, apagou, porque devia estar muito pesado. Mas assim, tinha menções muçulmanas, né? Aí ele acabou virando feedback song for a dying friend, né? E aqui, ela tem uma coisa no final, né? Uma coisa meio Oriente Médio, né? Ele faz um instrumental meio Oriente Médio, bem legal também, né? Você tem menções aos mormons, menção ao budismo, ao catolicismo, né? E o disco termina com o Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós, né? Então você percebe como estava nessa fase, né, lírica, religiosa, que tem um sentido, né? Foi o resultado daquele show que eles fizeram, que saiu a pancadaria pra tudo que é lado. A gente tem vídeo sobre isso, não vou precisar entrar tanto em detalhes, mas a gente tem um vídeo inteiro sobre esse disco aqui, que explica os motivos. A gente tem Monte Castelo, que você quer o que mais? Além do cara falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, né? E tem isso. A Rafisa falou aqui, você não conhece a versão do Fagner sobre Monte Castelo? Quem não conhece, precisa ouvir, é maravilhoso. O Rafisa, eu já conversei com o Fagner sobre... A gente tava falando sobre canteiros, né? E ele falando sobre a família da Cecília Meirelles, que processou ele por conta de tudo. E ele falando, poxa, cara, era só botar o nome no encarte do disco, que não tinha os créditos da Cecília Meirelles, e ele foi processado, aí ele falou, foi um inferno na minha vida, e não sei o que, e tudo. Aí eu lembro que nessa conversa que eu tive com ele, eu tive conversa com o Fagner mesmo, ele falou assim pra mim, cara, o Renato Russo fez Monte Castelo com coisas lá do Camões e da Bíblia, e quase nada dele. Só que ele botou, né? Ele botou no disco. O disco tem todas as referências que são colocadas na música, estão colocadas aqui. Então 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá acreditado, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente, do Camões, também está acreditado. Então, pro Fagner, era só acreditar, né? Sensacional, né, gente? Vamos pra próxima? Eu não falei de Maurício. Maurício também é bem legal, hein? Gosto muito daquele velho. Às vezes faço planos, às vezes quero ir. Legal. 5. Vamos para a reta final. O 5 ele tem alguns adendos, né? O 5 ele tem alguns adendos. Aqui o meu 5. Eu já falei sobre ele, fiz um vídeo recente, né? Foi até citado aqui já. É um disco conceitual, né? O Renato tava triste, né? Por conta de um relacionamento amoroso que não deu certo, né? Com o Scott, né? A gente conhece essa história. E esse é um dos primeiros discos da minha vida, gente. Esse disco é antigão. É um dos primeiros discos que eu comprei com o meu dinheirinho, meu suado dinheirinho,
né? Muito antigo, muito antigo, muito antigo. Tá conservado, mas, né? Porque muita gente pode estar pensando, Marcelino, você nunca ouviu, tá lacrado, tá? Eu lacro meus discos, tá, gente? Eu sou da lacração, né? Eu lacro meus CDs, né? Então todos eles têm um plastiquinho, esse plastiquinho vende, né? Você que tem CD, eu sugiro você colocar, né? Também, porque ajuda bastante a preservar eles. Então, eles não estão lacrados fechados, tá, gente? Quando eu quiser ouvir, eu abro ele aqui, depois eu guardo de volta no plastiquinho. Mas enfim, ele é um disco sensacional também, fiz um vídeo sobre ele, então nem preciso falar tanto, contextualizar tanto. Mas é aquela coisa, né? Renato já sabia que estava doente, era HIV positivo, ele estava com muito problema com bebidas, muito problema de internações, problema amoroso. Então aqui, gente, e culminou no plano Collor, né? Tem todo aquele momento dos anos 90 aqui que foi terrível, né? Ó, o Robson Cruz fala aqui, ó, 7 cidades. Penso no final em 3 versões por não entender direito. Meu espírito se perde, meu espírito te perde, ou a minha favorita, meu espírito te pede. Olha, não está aqui, meu espírito te perde. Dá essa ambiguidade mesmo, né? O Cleiton tá rindo ali, ó. Eu sou da lacração. Pois é, né? Doutor Capivara, essa capa parece feita no Word pelo sobrinho do Renato. Qual capa? Essa daqui? É sensacional, sensacional. Vamos ver o final. Aliás, você quer essa resposta, Robson? Eu posso ver aqui no disco como é que é a letra, mas às vezes ficar com essa ambiguidade na nossa mente é bom, né? Ficar com essa ambiguidade, não saber exatamente qual é o final e ter 3 versões disponíveis para você, né? Um abraço para Belém do Pará, abraço, Robson. A duplicidade do significado de minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, és o que tenho de suave, me fazes tão mal. Faz a Montanha Mágica ser minha favorita. Pois é. Por que, Celso? Essa música essa música ela é muito. Ela fala de drogas, né? Consumo de drogas, enfim, aquele atordoamento e essa ambiguidade, né? És o que tenho de suave, é aquilo que me alivia. A droga, no caso, alivia esse personagem da canção. És o que tenho de suave. E me faz tão mal. Ele sabe que faz mal, mas ele vai voltar lá porque é o que tem de suave, é o que suaviza a realidade, a vida, enfim. Todas as coisas para esse eu lírico, né? Já vem os jovens gigantes de mármore. Sensacional, né, Cleito? Essa é Lasdor. Lasdor tem essas características. Por exemplo, Lasdor. Lasdor tem um amontoado de frases que não tem cola, digamos assim, que não tem essa coesão, mas é diferente de depois do começo, porque Lasdor ela é inspirada no surrealismo, é um filme surrealista ali do Buñuel com o Salvador Dalí, então ele tem meio que tem o objetivo de trazer sensações com essa desconexão. Faz mais sentido do que botar a pessoa para tentar avaliar, né? Você deve estar pensando, deve ser trauma do Juscelino, deve ter tentado avaliar isso aí. Não é, gente. Não é até porque quando você lê o encarte lá, o que eu li para vocês, fica claro, né? Fica clara a intenção a intenção é ver o quanto você se perde tentando decifrar aquilo. Aqui em Lasdor não, Lasdor tem essa diferença, né? E o que mais temos aqui? Sereníssima, temos aqui Teatro dos Vampiros, a favorita de muita gente, né? A Ordem dos Templários, Metal contra as Nuvens, né? A música gigantesca, né? 11 minutos e tralalá. Vento no Litoral, né? Que tem muito a ver com a relação dele com o Scott, né? E a gente tem aqui também O Mundo Anda Tão Complicado, né? E lembrando que três canções aqui, né? Que é o Teatro dos Vampiros, Vento no Litoral e O Mundo Anda Tão Complicado, tocou nas rádios, né? E foi relativamente um fracasso da Legião, né? Porque a Legião tocava todas na rádio. E eis que o 5 é aquele disco diferentão, conceitual, tinha coisa da era medieval aqui, né? Eles estavam tentando fazer uma coisa meio disco medieval, ou citações do mesmo, então acabou não dando, né? Acabou não rolando, né? Vamos lá. Sou meu próprio líder, ando em círculos. Jefferson, olha que frase espetacular, né?
Olha que frase espetacular, né? Sou meu próprio líder, ando em círculos, né? Essa é talvez a melhor música sobre efeito de drogas e drogas já feitas, né? Impressionante, impressionante. Impressionante. Ah, o Wendel fala que o Renato brincava sobre esse disco Bem-vindo aos anos 70. Está escrito, no encarte dele, está escrito Bem-vindo aos anos 70, exatamente. Porque ele estava tentando reviver essa coisa do rock progressivo, né? Mas não no sentido de complexidade da canção, no sentido de duração, né? Tempo da canção, que tinha introduções enormes, né? Instrumentais, demorava a entrar o canto, as letras eram extensas, estava tentando fazer mais ou menos isso, né? A Rafisa fala aqui, eu acho o 5 um disco pesado, a música que eu mais gosto é Teatro dos Vampiros, mas é um disco pesado, e os anos 90 não foi muito bom pro rock, porque eles perderam muita chance nas rádios pro sertanejo, exatamente, né? O sertanejo teve um boom espetacular. O Leonardo falou, Sereníssima também tocou. Ah, tocou? Eu não tenho muito esse dado, né? Sereníssima chegou a tocar, mas enfim... Também tem cara de rádio, né, Sereníssima, né? Pode ter tocado mesmo. Lasdó não está aí para completar um disco, né? Deveria estar aí, né? Tem um objetivo, que é muito diferente depois do começo, segundo o Cleiton, né? Eu acho que Lasdó faz sentido não ter sentido, né? O que faltou um pouquinho para depois do começo, né? Aí eu tenho duas rebarbas para fazer. A primeira é desse disco, eu tenho que fazer dois parênteses. Deixa eu ver. O primeiro parênteses é isso aqui. Ele está bem estragadinho, porque eu ganhei. É o Música para Acampamentos. Música para Acampamento surge nesse período também, é um disco duplo. Finalmente o Renato conseguiu um disco duplo, né? O meu tá bem estragadinho, gente, mesmo. Peço desculpas aí, né? Mas é o único que eu tenho, que eu ganhei. Eu já ganhei desse jeito, tá, gente? Eu jamais deixaria um disco meu chegar a essas condições. Mas assim, vale o registro. Eu tinha o CD eu acabei perdendo, né? Não sei como eu perdi o CD desse, também era duplo. Né? E aqui tem versões como Fábrica. Aqui é engraçado, ele tem algumas versões ao vivo, tem algumas versões de um trabalho acústico que eles fizeram para MTV, e tem algumas canções como Música Urbana 2, que foi feita para cá também, tem até eles tomando um enquadro, né? Começa a música... Bad Man of Blues. Bad Man of Blues começa uma música pesada, lá o rock pesado, aí ele fala, ei, larga a menina, polícia. Tem uma simulação de enquadro lá, um disco bem visceral. A versão de A Montanha Mágica, que também é bem incrível, sabe? É bem incrível mesmo, tem 10 minutos de duração, é bem mais intenso. Né? Então é uma música, e aqui tem a inédita, a Canção do Senhor da Guerra, até então inédita, a Canção do Senhor da Guerra também, que é uma música espetacular. Olha lá, o Baden desse disco é foda, realmente, né? Ele emociona, né? Na hora que ele fala, solta a menina, que é isso, cara? Entra a introdução. Nossa, é sensacional, né? Então esse nasce no período do 5, né? Do disco 5, é o Música para Acampamentos, né? Eu não diria que seja exatamente uma música para acampamentos, são músicas bem pesadas, né? Que algumas dessas músicas estão desse disco aqui, ó, que surge só lá no final dos anos 90, mas que foi gravado nesse período também para a divulgação do disco 5, né? O Acústico MTV. É claro que era um programa, né? Era um programa da MTV, né? Não era exatamente o acústico ainda, até porque ele é bem mais rudimentar que outros programas da MTV. Depois você vê os acústicos MTV com orquestra, um negócio grandiloquente, né, e tal. Já aqui você tem uma coisa mais pobre, né, uma coisa mais... a Legião Urbana crua, digamos assim. Mas bem legal também. E depois, claro, com a morte do Renato e com a consolidação do projeto Acústico MTV, eles, no final dos anos 90, lançaram esse projeto como um acústico MTV, embora ele não fosse literalmente um acústico MTV. Mas aqui tem coisas bem legais. A versão do Teatro dos Vampiros é bem legal aqui, já tinha saído lá no Música para Acampamentos. Algumas canções aqui como mais do mesmo tinha saído no Música para Acampamentos, né?
E aqui a gente tem também a canção do Menudos, né? Que é aquela... Hoje à noite não tem luar. Isso. Hoje à noite não tem luar. Que ele toca ali no intervalo, fala, vai pro intervalo, ele toca de brincadeira, né? Aquela coisa toda. E é legal aqui esse trabalho, né? Eu tinha em DVD também, né? E esse trabalho aqui é legal que tem as falas, né? Eu gosto de disco ao vivo que tem as falas do artista, né? Principalmente pra você ver um Renato Russo bem-humorado, né? Brincando com a plateia, toda aquela coisa que enriqueceu, que engrandeceu esse trabalho aqui. Então, são esses dois adendos. O disco 5 ele traz o Música para Acampamentos e o acústico. Recentemente, eu fiz uma reação, né, do vídeo de um canal chamado Rádio Guerrilha, um canal bem legal. E aí ele falava que o favorito dele, né, tava falando com a Juve lá numa conversa, ele falava que o favorito disco dele da Legião era O Descobrimento do Brasil. Esse daqui, ó. Essa belezinha aqui, olha que beleza, né? Essa capa maravilhosa, esse banjo que é emprestado do Léo Jaime, ó. O Dado tinha acabado de ser assaltado. Deixa eu mostrar a capa do vinil que é melhor. Aqui, ó. O Dado tinha acabado de ser assaltado, olha a cara dele de bravo, né? Não tava... Ele tinha acabado de ser assaltado mesmo, de verdade. Levaram os instrumentos, levaram um monte de coisa. E aí ele pegou emprestado esse bandolim aqui que ele tá na mão, do Léo Jaime. Né? Olha que legal. E aí aqui é o seguinte. Esse disco também é sensacional, tá, gente? Também é sensacional, mantém um padrão. E aqui a gente tem 29, A Fonte do Espírito, Perfeição, O Passeio da Boa Vista, O Descobrimento do Brasil, Os Barcos, Vamos Fazer um Filme, Os Anjos, Um Dia Perfeito, Giz, Love in the Afternoon, La Nueva Juventud e Só por Hoje. São 14 canções, né? São 14 canções. O Descobrimento é o inverso do 5, impressionante, né? Dado que fizeram com você. Essa é Dado Viciado, né? Essa vai pro Póstumo lá, que é uma outra estação, né? A Fonte é foda. Pois é, Jefferson, tem a Fonte, né? Eu gosto muito da envelopagem desse disco, digamos assim, porque ele é muito interessante como você percebe a temática fluindo, né? A temática né? De tentar se livrar dos problemas ruins, de tentar se livrar das coisas ruins. Ele não é um disco leve, né? Mas ele é um disco tentando sair da aura tensa, né? Ele fala... O Celso falou, não, eu sei, mas eu falei do assalto. Entendi. Dado que fizeram com você. Dado que fizeram com você. Pois é, gente, coitado, né? Ai. E esse disco marca também um clipe da Legião, né? A Legião, assim, a Legião teve clipes, mas o clipe aqui Perfeição ganhou um clipe, né? E é tão bem elaborado, é um clipe lindo, né? Sensacional. É um clipe maravilhoso. Então, é um disco que marca também isso, né? Só que assim, o conceito é muito claro, né? O conceito é muito claro aqui, é um disco realmente que tá tentando afastar os pensamentos ruins, as coisas ruins, embora ainda estejam aqui, né? Você tem uma mescla muito grande. Mas é um disco também com aquele esgar, né, de despedida, sempre tem uma coisa meio fim das coisas, né? Sempre tem essa aura na Legião. E tem Love in the Afternoon, que a gente já comentou aqui, né? Love in the Afternoon é uma canção realmente das mais tristes, tensas, né? Há algumas versões de onde surgiu Love in the Afternoon, para quem que foi feito, embora isso pouco importe, porque é uma música aberta a diversas
interpretações, né? Você pode interpretar da forma que você quiser. Então, ou seja, para quem você quiser, você pode homenagear quem você quiser. Então é tão estranho, né? Os bons morrem jovens. Você pode lembrar de outras pessoas que não as pessoas homenageadas na canção. Só que aqui o Renato fala que, primeiro, que era alguém que ele estava conversando num chat, uma coisa assim, que depois ele veio descobrir que morreu. Mas também tem a ver com o Tavinho Fialho, que acompanhou a Legião em alguns shows, né? Tavinho Fialho que estava para ser pai naquele período, né? Tavinho Fialho faleceu num acidente de carro e estava para ser pai, e a mãe era Cássia Eller, só isso. Ele é pai do Chico Chico hoje, que é um menino da música brasileira sensacional. Chico, né? Então, provavelmente no disco a música é dedicada ao Tavinho Fialho, tá? Mas ele é aberta para outras interpretações, para outras pessoas, e para você também trazer a música para você, né? Então você pode homenagear quem você quiser. Perfeição faz jus ao nome, né? O Celso está falando aqui. Perfeição está sempre nas minhas atividades de arte com os meus alunos. Eles precisam conhecer qualidade musical. Sensacional. E a ironia, né? A ironia não, o sarcasmo, né? Que existe a diferença brutal entre ironia e sarcasmo. O sarcasmo de perfeição, né? Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do mundo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo, nosso estado que não é nação, celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desunião, né? Vamos celebrar Eros, Tântanos, como é que é o nome? Perséfone, Hades, né? O pessoal da mitologia grega, né? Vamos celebrar, né, a estupidez de quem cantou essa canção, né? E tem a menção à bêbada equilibrista, né? O venha, meu coração está com pressa, saí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto, né? Ficou uma melodia parecida, então eles acharam melhor colocar música incidental, o bêbado equilibrista, Aldir Blanc e João Bosco, que foi gravado lá pela Elis, né? Sensacional. Ele fala muito da educação nessa música, né? Exatamente, fala muito, né? O Descobrimento abre com a melhor música do disco, 29, e tem a melhor verso de amor pra mim. Quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir Nossa, realmente. As frases deslocadas aqui é o Interpretando a Canção, né? É um canal de interpretações de canções? Me interessa muito. Quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. Olha que coisa sensacional, né? É no tombo que a gente aprende as melhores lições, deixa o ego de lado, aprende que a gente não é a última bolacha do pacote, né? Tem muito ensinamento nessas letras, né? As roupas usadas na capa também diz algo, olha. As roupas aqui, ó. Realmente é bem diferente, né? É bem montado, né? Diferente dos álbuns anteriores, né? Que eles tinham as coisas ali bem informal. Aqui tá bem mais montadinho, né? O cenário, tá tudo mais... É uma capa mais montada, é uma foto mais montada. Coisa que não acontece nos álbuns anteriores, né? São fotos mais despretensiosas artisticamente. E aqui você tem uma, digamos, uma atenção maior, né? Sensacional, gente. É um disco, assim, muito bom mesmo. Não tenho mais vinil. Agora são dois CDs. Tem um que medieval, exatamente. Voltei, tava jantando. Rafisa tava jantando. Traz pra nós, Rafisa. Traz comida. Traz comida pra gente. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer mais ou menos os dois juntos, porque é o seguinte, né? Aqui é o fim, aqui termina a Legião Urbana, tá, gente? Com esses dois aqui, né? Fim da história, né? Fim da linha. É claro, eu não falei de discos ao vivo, né? Você tem alguns shows até pra sair ainda, né? Que tá aí. Nossa, o foco tá terrível aqui, gente. Enfim. Que tá. Tem o Como é que se diz Eu Te Amo, né? Um ao vivo bem legal, assim, muito bem gravado e tudo,
Dá pra você sentir a vibe da Legião Urbana ao vivo, principalmente do Renato Russo, quanto ele era visceral. Você tem também o Quatro Estações ao vivo, né? Porque, se eu não me engano, foi gravado no Palestra Itália, do Palmeiras, e que também é bem legal ali. E são discos que eu tenho, mas que eu decidi não trazer os ao vivos, tá? Olha só, o Cleito tá perguntando, essa capa tem algo a ver com Sgt. Pepper's, de uma tal banda? Não sei, é bem similar, né? O Descobrindo do Brasil é bem similar. Tem uma aura Sgt. Pepper's ali. Mas eu não sei se foi intencional de tentar. O Renato gostava dessas menções que muita gente chama de plágio até, né? A Legião plagiava, lá, lá. Mas independente de qualquer coisa, o Renato gostava de menções a outros trabalhos, gostava de mostrar o seu conhecimento, né, com relação a outros trabalhos, né? Então, é bem por aí, né? É bem por aí. Qual você prefere desses dois, né? Do que Léo Lix está perguntando desses dois qual? Desses daqui? Se for, me avise que aí eu respondo já. Né? Eu vou tentar. Olha, não tô conseguindo focar aqui, ó. Ó. Que trabalho, né? Léo, você tá falando desses dois aqui? Aqui termina a Legião, essa frase difícil de se ouvir, Juscelino. Mas termina, né, gente? Não tem como, né? A morte do Renato termina a banda, né? De fato, não tinha... Eu acho que foi acertadamente a escolha de não continuar, né? Não tentar fazer uma coisa... Já pensou, põe outro vocalista e continua com a parada. Nossa, não ia durar nada, né? Honestamente, tinha muita cara do Renato, tinha muita aura do Renato, as letras eram dele, o estilo todo ali. Lógico, assim, eu falo que eu sou crítica ao Bonfá e ao Dado, e sou mesmo. Só que eles também tinham participação, né? Eles também tinham músicas que o Bonfá entregava pronta, né? E o Renato botava a letra. Então, assim, mas, querendo ou não, a coisa vinha pra ele, né? Então não tinha jeito, né? O Léo Lix falou, sim, estou falando desses dois discos aqui. Eu prefiro o A Tempestade, já eu explico por quê, gente. Uma outra estação, eu vou explicar os dois juntos. Era pra ser duplo, tá, gente? O Renato mal participou da gravação desses discos aqui, tanto que ele não bota a voz final, né? A voz que vocês ouvem nos dois é a voz guia, tá? É uma voz não finalizada, a voz guia que a gente chama é a voz que você grava a primeira lá, pra fazer o instrumental tudo bonitinho, depois você vir no final e colocar a versão definitiva. Ele não fez isso. Ele estava muito doente já. Ele sabia que ele estava para partir. Tanto que as letras aqui, né, tem muito essa temática, né, de partir, né, de ir embora, de adeus e tudo. Então ele estava pronto para ir embora, né? Ele estava pronto para dizer adeus. Infelizmente, essa é a verdade sobre A Tempestade e o Descobrimento do Brasil. Uma outra estação, perdão. É muito disco, né? É muito disco. Ai. Clarice é uma surra de subestimada, né? Realmente, Robson, eu também acho que a Clarice podia ser uma música muito mais bem lembrada, né? Renato considerava o Descobrindo do Brasil como Beatles para criança. O Lix está falando desses dois, é isso mesmo. Exatamente, um canal de versões para português. Inclusive tem versões de Mariana Del Way, Mariane e On the Way. On the Way Home, né? E várias do italiano. Interpretando a canção, sensacional, gente. Siga lá interpretando a canção e vamos nos ajudar, né? Música de trabalho, La Maison Dieu, né? Eu nunca sei falar o nome dessa música, e A Tempestade são músicas bem subestimadas, né? Né? Eu trago arroz, feijão, galinha assada. Boa! Vamos comer arroz, feijão, galinha assada. Rafisa, muito obrigado. Acho que você não percebeu. Meu sorriso era sincero, sou tão cínico às vezes, né? E a melodia disso, né? Acho que você não percebeu. Meu sorriso era sincero, sou tão cínico às vezes. O Robson falou, curtam a live. Exatamente, curtam a live, né? Eu quero mais curtidas aí, né? Sou cria dos anos 80, do rock nacional e da Legião Urbana. Privilégio que fala, né? Privilégio que fala, né, a Mari? É isso aí. Esperando
por mim, aquele solo final do dado é bom, é linda demais. É exatamente, né? E é um solo simples, né? Porque a harmonia tá andando muito e ela tá... Buenas noites, Mari! Ainda tô examinando as músicas do o Zé de Moura, né? Vamos lá, aqui a gente tem Natália, são músicas bem menos conhecidas, tá, gente? Agora a gente entrou num recanto que é quem é fã da Legião mesmo, tá? Natália, Laventura, Música de Trabalho, Longe do Meu Lado, A Via Láctea, Música Ambiente, Aloha, Sou Pacifal, 16, Mil Pedaços, Leila, 1º de Julho, Esperando por Mim, Quando Você Voltar e O Livro dos Dias, né? Assim, é uma música, um trabalho tão gigantesco que era para ser duplo, não deu para ser duplo, ainda sobram 15 músicas, ainda ficam 15 músicas, né? O Renato mal veio gravar, a única que o Renato se dispõe a vir regravar é Via Láctea, porque ele falou que, pô, já que é a música do trabalho, vamos pra Via Láctea. Agora todas as outras são, cara, aqui, essa coisa de despedida, esse disco é tão tenso, né? E a voz dele prejudicada. Se você for ouvir com atenção esse disco aqui, vocês vão perceber que tem a gravação do 1º de julho, né? Eu do que aprendi, o quanto te ensinei, né? Aquela que ele fez pra Cassia. Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, minha mãe, minha filha. Se você ouvir essa música, você vai perceber que a voz dele tá muito boa, porque essa é uma gravação mais antiga. Essa gravação muito mais antiga, né? E as outras canções, Natália, Laventura, Música de Trabalho, são todas com a voz deplorável. O Renato tava com a voz ruim, tava com a voz fraca, né? Então você ouve essas músicas aqui, até 16, que é uma música pra cima no sentido de que teria que cantar com mais vigor, ele não consegue. E os motores saíram ali. Você vê que tem uma coisa meio sofrível, né? Ele é bastante comparável com Burguesia do Cazuza, só que eu acho que o Cazuza estava numa situação pior, né? Mas aqui você vê que o Renato já não estava conseguindo muita coisa, né? Mas tem canções assim que, pra quem conhece o trabalho, pra quem ouviu bastante, assim, elas são memoráveis. Teve pessoal que falou aí de Laventura, né? Que é uma canção bastante esquecida, né? E tem uma letra incrível, triste, pois é querer bem a quem não sabe perdoar. Acho que sempre te amarei, só que não te quero mais. Não é desejo, nem é saudade, sinceramente, nem é verdade. Que sensacional, cara. E olha a melodia, né? Olha o nível da melodia, né? Seria legal ver vídeos assim comentando discografias brasileiras, talvez fazendo a tier list, que é uma abordagem que pode chamar mais visualização. Boa, Vinícius, vou fazer, né? Vou fazer tier list, vou preparar uma para a próxima live. Vamos fazer assim? Vamos combinar. Se vocês estiverem aqui de novo, então compareçam terça que vem aqui de novo pra gente fazer essas brincadeiras, tá bom? Boa noite, Juscelino. Primeiramente dizer que estou muito ansioso para poder ter seu livro aqui comigo. Ivan, obrigado, comprou o livro. Vai chegar, meu irmão. Agora estamos correndo atrás de pegar os contatos, de fazer uma surpresa legal para vocês. Os envios, são mais de 90 livros que saíram, então vai ser um trabalho danado para mandar para vocês, mas chegará. O livro tá para chegar lá no Catarse, a gente colocou em julho. Não, em junho, né? Mas é claro que eu botei junho como uma data limite lá. Eu quero mandar bem antes. Espero que vocês recebam mais tardar até maio, né? Vamos trabalhar para isso, tá bom? E obrigado pelo apoio, Ivan. Obrigado. Clarice surgiu no início da época em que uma música ser triste virou algo proibido. De lá pra cá, só entretenimento ladeira abaixo. Eita, nós! O Daniel falou aqui. E o Ivan falou: tem um tempinho que não estava acompanhando o canal devido a umas questões pessoais, mas estou de volta. Boa, seja bem-vindo de volta, Ivan. E novamente, muito obrigado pelo apoio aí ao livro. Esses dois últimos já caíram nessa modinha de criticar, por criticar. Deve estar vindo de outra conversa que eu não vi.
Eu sei porque você fugiu, mas não consigo entender. Termina assim La Aventura, né? Que é uma música sensacional. O Jefferson pergunta, ainda pode comprar o livro? Acabou o Catarse, tá? Não dá mais para apoiar e ter lá os benefícios, né? Que é colocar o nome no final do livro ou qualquer coisa desse tipo. Só que vai ter uma leva para comprar, sim, tá? Só no momento ainda não, mas a gente vai anunciar quando tiver de novo disponível para venda, né? A gente pode criar uma pré-venda também, a gente pode fazer um lance assim, se vocês quiserem também. As pessoas que não conseguirem apoiar, que já quiser reservar quando chegar os livros, a gente pode fazer também, mas respondendo sua pergunta mais tranquilamente, vai dar para comprar o livro, tá? Ainda dá para comprar o livro quando tiver as tiragens, estará disponível para todos nós, né? Para quem não conseguiu apoiar, para quem ainda quer o livro, tá bom? Esse é meu álbum preferido e o que mais ouvi na vida. Ouço os meus 10 anos e mesmo moleque sem entender. Perdão, ouço desde os meus 10 anos e desde moleque sem entender. Muito me emocionava. E hoje, com 38 anos, continuo me emocionando. O Rafael Souza fala aqui. Rafael, concordo com você, né? Porque são questões humanas, né? Independente da sua idade. Muitas vezes você não entende o porquê que aquilo tá te incomodando, entre aspas, né? Ou que tá te tocando em algum lugar. Mas agora que você tem maturidade para entender a vida, para entender as coisas, cara, é isso, né? Não tem jeito, né? Esses 2 últimos álbuns já caíram na modinha de criticar por criticar. Ah, tá, é verdade. Os 2 últimos álbuns o pessoal já critica por critica, né? Mas assim, eu acho assim, por que eu prefiro A Tempestade? Porque eu acho ele mais completo. Embora tenha todos os problemas técnicos, o Renato já não tá cantando tão bem, tudo, já tá bem prejudicado por conta da doença, mas ele tá mais completo. Aqui você tem um aspecto de ruínas, né? É o que sobrou, né? É o que tinha, né? O Dado fala que a versão da Flores do Mal em inglês foi apagada, mas ainda existe essa versão. E também da canção 16 em inglês. É verdade, eles ensaiavam em inglês, né, essas canções. Tem a biografia do Dado, Léo tá bem lembrando aqui. La Aventura é um filme também tem um pouco de melancolia. O Wendel aqui nos falou também. É verdade, porque a voz dele nesse disco estava fraco, um CD muito triste, é verdade. Acrylic on Canvas mexe muito comigo até hoje. E é uma musicaça também, né? Acrylic on Canvas. E falando sobre Uma Outra Estação, né? Que tem o Remix Song, começa com uma apresentação da banda, né? Mega antiga. O Dado, o Bonfá, o Renato Russo e o Renato Rocha também tá aqui na apresentação, né? A gente tem o Clarice muito lembrado aqui hoje, né? Uma música que pelo visto marcou todos vocês, né? Porque tem de fato, quem não conhece Clarice vai ouvir, mas se prepare. É uma música triste, densa, complicada, gigante, né? Uma harmonia circular, repetitiva, né? Pode mexer muito com você, né? Comédia Romântica, uma música bem legal. Dado Viciado, né? Foi citado aqui como uma piada, né? O que fizeram com você, né? Lembrando que o Dado Viciado, isso eles sempre frisavam, né? Eles não colocavam essa música é antiga também. Era para ela entrar no Que País é Esse? Só não entrou porque o Dado que ele fala aqui não é o Dado Villa-Lobos, tá, gente? É o Dado primo do Renato Russo, que estava perdido em drogas lá, enfim. Então o Dado Viciado não era Dado Villa-Lobos. Então para eles, para não ter essa confusão, eles por muito tempo se esquivaram dessa música. Só que acabou entrando aqui, né? Marcianos Invadem a Terra também, numa versão em que a voz do Renato ainda estava né, ainda estava legal. Antes das 6, talvez o maior sucesso aqui, né? Que tem Quem Inventou o Amor, bonito também. Quem me diz o que aconteceu, faz de conta que passou, né? E é mais ou menos por aí, gente. Mais ou menos por aí. O Sagrado Coração, né? Tem uma coisa muito interessante. Essa Sagrado Coração, ela, pra mim, é a música mais triste desse trabalho aqui. E talvez até trocaria a música mais triste da Legião para o Sagrado Coração como fã, né? Como fã da banda. Sagrado Coração, ela tá aqui como instrumental. Só que no encarte desse disco tem a letra. Renato não botou a voz, não deu tempo, né? Não tem registro da voz do Renato em Sagrado Coração, mas tem a letra, que eu vou me permitir agora, eu vou me permitir ler essa letra para vocês, tá?
Vou ler essa letra para vocês. Seguinte. Vamos lá? Sagrado Coração. Sei que tenho coração, mas é difícil de explicar. De falar de bondade, gratidão e essas coisas que ninguém gosta de falar. Falam de um lugar, mas onde é que está? Onde há virtude, inteligência e as pessoas são tão boas e sensíveis e que a luz no coração é o que pode me salvar. Mas não acredito nisso. Tento, mas é só de vez em quando. Onde está esse lugar? Onde está essa luz? Se o que vejo é tão triste e o que fazemos tão errado. E me disseram, este lugar pode estar sempre ao seu lado e a alegria dentro de você, porque sua vida é luz. E quando vi seus olhos e a alegria do seu corpo e o sorriso nos seus lábios, eu quase acreditei, mas é tão difícil. Preste atenção no final da letra. Por isso lhe peço, por favor, pense em mim, ore por mim e me diga, este lugar distante está dentro de você. E me diga que nossa vida é luz. Me diga que nossa vida é luz. Me fale do Sagrado Coração, porque eu preciso de ajuda. Gente, e assim, essa música, essa letra, ela não chegou a ser gravada pelo Renato, ela não ganhou, né? Ela não ganhou esse respaldo, né? Não teve tempo, né, dela ter esse registro, né? Algumas pessoas tentaram gravar essa melodia, né? Lendo a letra, fazendo a parada lá. Teve gente aqui até no YouTube que tem uma gravação do Sagrado Coração que você ouve e você fala, nossa gente, olha, tá digno, né? Tem algumas bem ruins, mas tem algumas que você fala, poxa, tem algumas que estão legais mesmo. Mas você vê, por que é triste, né? Uma música dessa que termina falando, eu preciso de ajuda, né? Me diga que há esperança, porque eu preciso de ajuda, cara. E é uma música que não foi gravada, né? A letra, não deu tempo. Então você vê que é emblemática, né? É emblemática, gente.